Olá a todos, cumprimento meus irmãos e irmãs com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, segundo trimestre de 2020. A lição bíblica é um estudo na carta aos Efésios, intitulado A Igreja Eleita, redimidos pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa, comentada pelo pastor Douglas Batista, das Assembleias de Deus do Distrito Federal. E estamos agora na lição de número 5, Libertos do Pecado, uma nova vida em Cristo. Nosso texto áureo se encontra em Efésios capítulo 2, versículo 4 e 5 e diz assim: Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. A verdade prática diz assim: por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação, e ainda recebemos o direito à vida eterna. A leitura bíblica ela se encontra em Efésios 2, 1 ao 10. Você faça uma pausa aí no vídeo, leia atentamente e depois ouça este nosso comentário. Nós iremos caminhar para tomarmos tempo, né? Temos como objetivo geral revelar que a graça salvadora de Cristo nos garante a vida eterna. E temos três objetivos específicos. No primeiro ponto, nós iremos refletir um pouco sobre a nossa natureza pecaminosa. No segundo ponto, iremos explicar que nós somos vivificados pela graça de Deus. E no terceiro, iremos informar aos irmãos que a nossa salvação ela vem de Deus e não das obras. Então, a palavra de Deus ela nos revela que nós fomos libertos do pecado por meio da maravilhosa graça divina. Por ela fomos perdoados e salvos da condenação eterna. Assim, em Cristo Jesus, recebemos direito à vida eterna. Eu irei fazer uso aqui do livro de apoio, que traz algumas informações adicionais à revista. Então, para não repetirmos as informações que já temos na revista, eu irei usar muito mais aqui o livro de apoio. E essa seção da Epístola aos Efésios, que compreende do verso 1 ao 10 do capítulo 2, ela nos apresenta relevantes aspectos doutrinários referentes à doutrina da salvação. Então, lembrando que, de maneira geral, a Epístola aos Efésios ela é dividida em metade doutrinária, do 1 até o final do capítulo 3, e a outra metade é mais prática, do capítulo 4 ao 6. Então eu peço um pouco mais de paciência aos irmãos e chegaremos em aspectos mais práticos desse estudo. Mas, por enquanto, estamos aqui em aspectos doutrinários, profundos e relevantes para a nossa vida espiritual. Essa primeira sessão ela pode ser dividida em duas partes. Do verso 1 ao 3, vai se falar da velha vida de pecado. E do verso 4 ao 10, sobre a nova vida em Cristo, né? E o contraste entre essa primeira e a segunda parte é o resultado do imensurável amor e do grandioso poder de Deus operando na vida dos crentes por meio de Jesus Cristo, né? Essa descrição da velha natureza nossa, ela se inicia com a seguinte expressão: mortos em ofensas e pecados, logo aí no verso de número 1, que indica uma separação total da vida do homem com Deus. Em seguida, para ilustrar essas ofensas e pecados que outrora vivíamos, Paulo usa a expressão figurada andar. E ele fala ali de uma sequência de caminhos tortuosos pelos quais andávamos, né? No verso 2 e 3. E por causa dessa condição de pecados sequenciais, a morte espiritual era a morte espiritual era o que caracterizava a nossa vida, né? Éramos por natureza filhos da ira. Está escrito na parte B do verso 3, né? Mas na segunda parte, na segunda sessão, que como eu disse compreende do verso 4 ao 10, nós vemos uma mudança radical e favorável a pecadores como nós.
Ali nós vemos que por um ato de misericórdia e do amor de Deus, Deus ele restaurou a vida daqueles que estavam mortos nos seus delitos. Ele nos ressuscitou, dando acesso ao reino celestial. E para mostrar, né, a todos e eternamente as suas abundantes riquezas. Louvemos a Deus por isso. Toda essa gloriosa salvação, ela é iniciativa divina. É Deus quem dá o primeiro passo em nossa direção. E a libertação da antiga vida de más obras capacita nós, agora salvos, a uma nova vida e também para uma prática de boas obras, conforme os propósitos eternos de Deus. Então, resumindo, Paulo usa as expressões ofensas e pecados. Ofensa, né, do grego paraptoma, tendo sentido de passo em falso de forma deliberada, e a palavra pecado, que é a tradução do grego hamartia, que tem como significado errar o caminho, errar o alvo, ou pecar como hábito, para expressar de maneira muito contundente a gravidade miserável em que nós, sem a graça divina, nos encontrávamos. Paulo ele mostra isso aos Efésios e isso se aplica a todo ser humano. Todo ser humano, à parte da graça divina, se encontra morto. Então, se você não está em Cristo, não tenha dúvida, irmão, você está morto. Mas, pela graça divina e o amor do nosso Deus, com o seu poder restaurador, você pode vivificar para uma nova vida. E passando a estar em Cristo, desfrutar de riquezas imensuráveis da parte do nosso Deus, né? Então, é descrito que nós, outrora, né, andávamos segundo o curso deste mundo, andávamos segundo o príncipe da potestade do ar, uma referência à influência satânica na vida daquele que está entregue a uma vida de pecados, e que nós andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, né? Como resultado desse andar por esses caminhos tortuosos, éramos por natureza, tanto judeus quanto gentios, filhos da ira. Essa expressão filhos da ira, ela fala que estávamos debaixo de maldição, debaixo da condenação ao castigo eterno. Entretanto, aprouve ao Pai eleger-nos e predestinar-nos para filhos de adoção. Glórias a Deus por isso. Vamos agora para o ponto de número 2. Vivificados pela graça, né? Por ato de bondade e misericórdia, estando nós ainda mortos, como foi descrito no ponto 1, mortos em delitos e pecados, né? Deus imensamente ele nos amou e por isso nos vivificou por meio da sua graça. Então aqui, nesse ponto, nós vamos ver que nós fomos alcançados pela misericórdia e pelo amor divino, nós fomos vivificados por sua graça e exaltados por sua graça, né? Aqui no livro de apoio, né, é dito que após Paulo descrever a terrível situação da humanidade sob a ira de Deus, ele passa agora a descrever os atos divinos de amor e de misericórdia que alteraram o quadro caótico da raça humana, né? Então, o primeiro ato salvífico aqui que nós vemos descrito é que nós fomos alcançados, né, pela graça, misericórdia e pelo amor divino. No comentário Beacon é descrito que é por causa do amor e não através do amor que fomos escolhidos e vivificados. E nesse sentido, as escrituras elas enfatizam que foi a infinita abundância, ou seja, o grande amor que motivou a nossa salvação em Cristo, né? Vamos abrir ali em 1 João, capítulo de número 4, versículo de número 9. Olha o que as escrituras vão nos revelar. O amor de Deus para conosco manifestou-se no fato de Deus ter enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para que vivamos por meio dele. Verso 10. Nisto está o amor.
Não fomos nós quem amamos a Deus, mas foi Ele quem nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Se descermos um pouco e formos para o verso de número 9, olha que síntese maravilhosa. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Louvado seja Deus. Então, nós vemos que o seu amor e a sua misericórdia são ilimitados e estão disponíveis para toda a humanidade. No subponto 2 é dito que nós somos vivificados por sua graça. E é dito que é interessante nós notarmos que Paulo, em Romanos 5,8, ele repete essa informação que nós acabamos de ler. Em Romanos 5,8 é dito que Deus prova o seu amor para conosco em Cristo, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, né? Então, desse modo, ainda sendo indignos pecadores, Deus, ele nos vivificou juntamente com Cristo. Eu quero chamar a atenção dos irmãos para essa expressão, juntamente. O termo juntamente, segundo o comentarista Douglas Batista, ele ocorre uma vez aqui, no verso de número 4, né? No verso de número 4. Não, me engano, no verso de número 5, ele ocorre aqui uma vez. E ele ocorre duas vezes no verso de número 6 no texto grego. E há três expressões vinculadas a essa palavra e à pessoa de Cristo. A saber, ele nos vivificou com Cristo, no verso 5, parte B, nos ressuscitou com Cristo, no verso 6, parte A, e nos fez assentar em Cristo, no verso 6, parte B. O que tudo isso indica, meus irmãos? Indica que nós somos identificados com Cristo, na sua vida, na sua morte e ressurreição e também na sua ascensão. Sinalizando assim que tudo aquilo que o poder de Deus fez por Cristo também faz em favor dos crentes. E na aula passada, na aula de número 4, nós falamos desse poder imensurável de Deus, que ressuscitou a Cristo e o fez assentar nos céus. Esse poder opera as mesmas coisas em nós. E no subponto 3, que fala exaltados pela sua graça, nós vemos isso. Nós vemos que incluso aos benefícios da ressurreição e da vida eterna, que nós adquirimos em Cristo, graças à sua graça, à sua iniciativa, à sua bondade e misericórdia, nós crentes agora somos também exaltados em Cristo. Em virtude da nossa condição, por causa de Cristo e assim como Cristo, também nos foi outorgado acesso aos lugares celestiais. Mas não somente isso, é dito também que nós estamos assentados com Cristo no céu. Em outras palavras, é o mesmo que dizer que o Senhor nosso Deus, ele já compartilha o reino conosco. Estamos entronizados com ele. Temos uma nova cidadania. A nossa cidade está nos céus. Então, ao realizar esses atos poderosos, Deus ele mostra a supremacia da grandeza do seu poder. Ao acender essas maravilhosas bênçãos a homens imerecedores como nós, Deus ele mostrou a todo o universo, por toda a eternidade, as abundantes riquezas da sua graça, como está descrito no verso de número 7. Nas palavras de Dwight Lyman Moody, a igreja ela servirá de eterna demonstração da graça de Deus. E desse modo, ratifica-se que a salvação e os seus privilégios são conferidos pela graça, o favor imerecido de Deus. E a síntese desse tópico é que o pecador passou da morte para a vida, por meio da graça divina concedida por obra da misericórdia e do grande amor de Deus. Vamos para o terceiro e último ponto desta maravilhosa lição, intitulado A Salvação Não Vem das Obras, que abrange do verso 8 ao 10, os versículos mais famosos dessa passagem que estamos estudando, que nos diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se orgulhe. Pois fomos feitos por ele, criados em Cristo Jesus,
para as boas obras, previamente preparadas por Deus, para que andássemos nelas. Esse último ponto, ele está dividido em 2 subtópicos, sendo o primeiro a graça como meio de salvação e a segunda, obras como evidência de salvação. Em Efésios 2, 8 a 10, Paulo ele vai nos revelar que a salvação ela não depende de obras, ou seja, de coisas que fazemos. Não depende de obras humanas, porque ela é pela graça. É pela graça que somos salvos por meio da fé. Porém, uma vez que estamos salvos, nós, crentes, devemos praticar as boas obras. Então, a salvação ela inclui a libertação da morte, da escravidão do pecado, da ira vindoura e ao mesmo tempo ela permite ao salvo desfrutar de todas as bênçãos espirituais descritas em Efésios, como a bênção de sermos amados por Deus, de termos vida eterna, de sermos ressuscitados, de nos assentarmos nos lugares celestiais e, portanto, a salvação ela é o livramento do poder da maldição do pecado e da morte. É a restituição do homem à comunhão com Deus. Uma bênção concedida a todos que recebem Cristo como seu Salvador. Todavia, essa obra de salvação ofertada gratuitamente a nós, ela precisa ser aceita pelo homem. Quando o evangelho nos é pregado, quando apresentamos a alguém a obra de Cristo, o poder restaurador de Cristo capacita o livre-arbítrio daquela pessoa que estava escravizado pelo pecado, para que ela possa aceitar a salvação ou não. Ela é verdadeiramente livre para abraçar esta obra salvadora que Cristo está oferecendo ou continuar em sua vida de pecado. Então, a fé ela deve ser considerada como a aceitação da obra realizada por Cristo em nosso favor. A fé ela é a resposta à graça de Deus através da qual recebemos a salvação, né? E o que é salvação? A salvação, irmãos, ela, de maneira sistemática, nós podemos dividi-la em 3 estágios, né? A justificação, a santificação e a glorificação. A justificação é a libertação da punição, da condenação, do castigo que o pecador merece, ou seja, a condenação eterna. Lutero ele afirmava que a doutrina da justificação não é apenas mais uma doutrina, mas é o artigo fundamental da fé pelo qual a igreja se firmará ou cairá e do qual depende toda a doutrina cristã. O Dr. Martyn Lloyd-Jones, em sua obra Depressão Espiritual, aponta como causa da tristeza na vida cristã, que ele chama de depressão espiritual, ele aponta como a primeira causa a falta do entendimento da doutrina da justificação pela fé. Tamanha a importância de compreendermos essa doutrina bíblica. O segundo estágio, a santificação, ela é uma obra progressiva da parte de Deus e do homem que nos torna cada vez mais livres do pecado e cada vez mais semelhantes a Cristo em nossa vida presente, né? E por último, a glorificação, a derradeira etapa da nossa salvação, ela trata-se de uma promessa futura, da futura transformação do nosso corpo mortal. E ela ocorrerá quando Cristo voltar, né? Então, em síntese, a salvação é nos oferecida pela graça mediante a fé, no sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. No ato da aceitação, o pecador é imediatamente e simultaneamente salvo e justificado. A partir daí, ele entra num processo de santificação até a sua glorificação. E, concluindo, passando para o segundo subtópico, nós vamos falar agora sobre as obras. As obras, ou seja, os atos bons que temos, que fazemos, não são para merecer a salvação.
Não há meio de esforço humano capaz de merecer a salvação. A salvação é nos dada gratuitamente. Mas as obras, elas são evidências de que fomos salvos. Porque se o nosso Deus nos ama e é bom, nós como seus seguidores, como seus discípulos, como seus filhos adotivos, devemos também ser bons, praticarmos boas obras. Não para sermos salvos, mas porque já fomos salvos, né? Então a síntese desse segundo tópico é que a salvação é graça divina por meio da fé. As obras não são o meio, mas o resultado da nossa salvação. Então, antes da regeneração, éramos filhos da ira e condenados à perdição eterna, o inferno. Por ato do amor divino, por meio da sua maravilhosa graça, nos tornamos filhos por adoção. Essa gloriosa salvação nos foi concedida independente das nossas obras. A partir da salvação, passamos a praticar boas obras que glorificam a Deus, o nosso Pai. Louvemos a Deus. Até a próxima aula. Deus abençoe a todos.